Eurodólar em início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Uma vez mais o Eurodólar em alta, a começar já esta semana bem forte. Isto quando na semana passada acabámos já acima dos tais 1,18. Curiosamente aqui testar esta primeira área de consolidação que temos tido aqui nos últimos meses, quase 6 meses à volta disso, aqui nos tais 1,18 e a passar para a tal segunda área, digamos, mais ampla, o que eu coloquei aqui de 1,14 a 1,19 e provavelmente a vermos aqui os tais 1,19. Ora, isto, este forte movimento que vemos aqui assim no gráfico diário, no gráfico horário, nas últimas horas da semana passada, teve a ver com, de facto, rumores de que a Fed de Nova Iorque teria andado a checar preços no mercado. Isso é um passo anterior a uma possível intervenção cambial, isto é, não no euro-dólar, obviamente, mas sim no dólar-iene. Mas tal como eu já tinha dito anteriormente, qualquer situação em que fosse venda forte de dólares acabaria por levar o dólar a mais perdas, relativamente a todas as outras divisas. É o que se está a ver, foi no dólar-iene principalmente, mas esse dólar-iene irei mais logo à tarde comentar aqui no meu canal, neste canal de YouTube e colocar o tal vídeo de dólar-iene semanal e vou de facto falar sobre isso, mas de facto esses rumores de intervenção de venda de dólares acabou por levar aqui assim o euro-dólar em alta, como levou a libra-dólar em alta, o dólar suíço em baixo, tudo isso, ou seja, fortes perdas do dólar. Aliás, se nós olharmos aqui para o índice do dólar, vemos exatamente isso, aqui as fortes perdas que tivemos na semana passada, no último dia, nesta sexta-feira, e estamos a começar a semana a abrir em gap negativo de dólares, ou seja, com o DXY, o índice do dólar a cair já aqui abaixo de 1,97, porque para mínimos dos últimos 4 meses aproximadamente, aliás, os máximos dos 4 meses que estamos aqui a assistir neste momento em alta do euro-dólar. Ora, há uma série de... independentemente disto, obviamente, eu já tinha na semana passada começado a delinear esta tendência ascendente do euro-dólar que acreditava que fosse para manter, que tínhamos então que ver aqui assim se um teste aqui assim a esta área à volta dos 1,1710 resistisse, que poderíamos ver o euro-dólar de novo a ganhar. Não tivemos propriamente um teste forte a esta linha, ficou aqui um pouco mais acima, mas tivemos as perdas do dólar e os ganhos óbvios do euro-dólar que verificamos aqui. Ora, isto numa semana em que vamos ter, hoje não vamos ter nada em termos de dados económicos, vamos sim continuar a ter tudo o que é especulações, desde a situação da possível intervenção conjunta, inclusive, porque outra das coisas foi que o Fed de Nova Iorque deu a sensação de não estar a trabalhar, passa a expressão, por ordem do Ministro das Finanças japonês, mas sim do Tesouro norte-americano, o que ainda coloca mais força na venda de dólares. De qualquer das formas, hoje vamos continuar a ver se esses rumores se vão confirmar ou não, se vai haver mais alguma evolução sobre isso. Isso só mais logo veremos. Para já está tudo mais ou menos sossegado, passa a expressão. Mas vamos continuar, portanto, com isso, como vamos continuar com todas as outras tensões que temos visto a nível geopolítico, desde a Groenlândia ao Irão, à Venezuela, as situações em torno de a possibilidade de Donald Trump
dizer de facto quem é o próximo presidente da Fed. Ainda a situação esta semana do Tribunal relativamente a Lisa Cook, se vai manter ou não vai manter a possibilidade de Donald Trump a despedir. Portanto, tudo isso são situações que vamos vendo durante esta semana e que podem ainda surgir hoje, algumas delas, numa semana em que, em termos macroeconómicos, vamos ter o PIB na Europa, lá mais para o final da semana, e ainda alguns dados de inflação na Alemanha e Espanha. Isto quando vamos ter também, a meio da semana, na quarta-feira, a tal decisão de taxas por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos. Não é que não é que se espere qualquer alteração, porque isso não está em causa, mas sim a comunicação, sim o discurso de Jerome Powell, e ver então se nessa altura pode ser que Donald Trump surpreenda, tirando da cartola o tal novo nome. Bom, é isso que vamos ver e isso que vamos ter mais volatilidade provavelmente durante esta semana, que já vimos que está a começar em alta, ou pelo menos fechou a semana passada em alta essa mesma volatilidade. O melhor é vermos agora os gráficos, já que não há grandes, digamos, situações de fundamentais hoje para analisar, para ver. Vamos começar então aqui com o gráfico semanal, em que vemos então esta forte vela que tivemos na semana passada. Este Maruboso é um nome bastante esquisito para uma vela que praticamente não tem nem uma sombra, portanto, estes fiozinhos, não é? Que dão o máximo da semana, neste caso, ou o mínimo, não tem qualquer máximo e mínimo, ou seja, é uma vela que começa nos mínimos e acaba em máximos, faz um bullish engulfing de praticamente das últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, ou seja, é um forte movimento ascendente que leva de imediato aqui o preço a quebrar esta tal área de consolidação que nós temos vindo a ter aqui nos últimos meses. Vamos ver se mantém, vamos ver inclusive se esta parte também é ultrapassada, os tais 1,19, para já o dia de hoje está muito perto disso, teve nos 1,1897, 1,1898, este máximo que está aqui marcado é o máximo de 2025 e está a 1,1918, portanto isto de 1,1920, que é a próxima forte resistência, está muito perto. O preço neste momento está aqui à volta dos tais 1,1850 aproximadamente. Bom, mas isto é o que vamos poder ver nos próximos dias. Isto é um gráfico semanal, isto é o primeiro dia desta semana. Para já, o que também podemos ver é que o RSI está a dar sinais mais fortes deste ímpeto ascendente do euro-dólar aqui neste gráfico semanal, e como vemos por aqui no MACD, temos pela primeira vez desde meados do ano passado a linha do MACD acima da linha do sinal, e isto tudo com um MACD bastante positivo. Ora, isso é um forte sinal bullish. A confirmarmos este cruzamento, e isso só se vamos ver para a semana que vem, portanto, para o final desta semana. Então, este será, digamos, a possibilidade de vermos então a continuação deste movimento ascendente, e aqui, quem sabe, o que poderemos ver é, se tivermos para já, e já não contando com esta área de consolidação mais ampla, só contando com esta área mais estreita, daqui do 1,15, 1,18, portanto, o quebrar desta área vai-nos dar a possibilidade de, pelo menos, termos para já um movimento, um objetivo igual à altura desta mesma consolidação. Estamos a falar de 1,15 a 1,18, portanto, 1,15 a 1,18 são 3 figuras, 1,18 mais 3 figuras são 1,21, e, portanto, dava-nos qualquer coisa como à volta desta linha, que estou eu a dizer aqui, à volta dos 1,21. Antes
desta área esta forte área de resistência que vamos ter aqui assim, dado por um máximo mesmo de 2021, que está aqui a 1,2349, e ligeiramente abaixo um anterior máximo, um segundo mínimo, o máximo desse ano, aqui nos 1,2266. Portanto, aqui assim à volta dos tais 1,23, em torno dos 1,23, teremos aqui assim uma área de forte resistência. Para já, o objetivo que eu poderei ver aqui assim é os tais 1,18, caso se confirme este break, os tais 1,21, desculpem, caso se confirme o break de 1,18, e o tal psicológico sempre aqui assim um pouco mais abaixo nos 1,20. Ora, olhando aqui para o gráfico diário, vemos perfeitamente a abertura em gap do dia de hoje, desta semana, ou seja, isto é o máximo da semana passada, máximo de sexta-feira, isto é o mínimo de hoje, a abertura esteve aqui. Portanto, temos aqui, este foi o fecho de sexta-feira, este foi a abertura de hoje, temos todo este gap. Eu acredito que grande parte do movimento de hoje já tenha feito. Vamos ter aqui a resistência, esta tal resistência que eu falava, que 1,1918 dado pelo máximo do ano passado, pelo máximo de 2025. Acima disto, vamos começar por ter o tal psicológico 1,20. Abaixo, eu acredito, hoje já tivemos aqui assim a tentativa de fechar todo este gap. Atenção, ele abriu, ele saltou daqui para aqui e já fechou isto. Ainda não veio exatamente cá abaixo, mas obviamente que temos aqui assim, digamos, a possibilidade de ter esta referência dada como um primeiro suporte aqui nos 1,1826, portanto este máximo da semana passada e o máximo de sexta-feira, com uma área até aqui aos tais 1,1818, que era este tal máximo de dezembro. Portanto, aqui temos esta área que também pode dar um suporte relativamente forte. Quando olhamos aqui para os indicadores de momento, obviamente temos aqui o MACD e o RSI, ambos a darem este forte movimento ascendente que temos aqui, que eu já tinha apontado na semana passada, que estávamos provavelmente a ver um novo, o início de uma nova, de uma nova tendência, essa mesma tendência ascendente, e que aparentemente poderá ter pernas para andar. Quando olhamos agora aqui para o gráfico a 4 horas, vemos então mais em pormenor o tal gap. Vemos esta tal área que eu estava a falar aqui assim, nos tais 1,1808, 1,1826, como uma área também de suporte forte, mais forte para o dia de hoje. Ele já veio aqui testar perto portanto, para fechar este gap. Mais uma vez o gap está entre o fecho da semana passada, a abertura desta semana, já tentou aqui fechar. Eu acredito que, e esse é o meu cenário principal para o dia de hoje, é que, tendo em consideração a pouca informação para já que vamos ter no dia de hoje, que o preço possa andar agora por aqui, ou seja, basicamente entre os de 1,1820, 1,1830 e os tais 1,1920. Esse é o meu cenário para já, para hoje, se calhar mais do que para hoje, se calhar para hoje e para amanhã mesmo. Mas para já vamos falar de hoje. Olhando por aqui, vemos o forte ímpeto, o forte momento ascendente dado pelo MACD, desta tendência ascendente. O RSI, obviamente, está aqui em situação de sobrecompra, o que permite, provavelmente, esta tal situação que eu estou a falar, de consolidar a estes níveis. Para terminar, vamos aqui ver o gráfico a 1 hora, em tudo semelhante ao de 4 horas, mais em pormenor o tal gap de abertura que já mencionei anteriormente, portanto, daqui para aqui, ver que o preço veio aqui assim, ou está a tentar fazer o fecho deste gap, e já praticamente o conseguiu. Falta pouco, falta esta área que vemos aqui assim, dada pelo máximo de sexta-feira a 1,1826 e o mínimo já de hoje a 1,1836. Portanto, 1,1826, 1,1836 é a primeira
é o primeiro suporte para o dia de hoje, a meu ver. Neste momento até está aqui assim com a média móvel 21, este gráfico a 1 hora. Se isto romper, então provavelmente podemos ter esta área de novo aqui assim a ser testada. Estamos a falar de 1,1750 mais uma vez. Mas ao mesmo tempo cumprir, digamos, este tal esta linha de tendência ascendente que eu coloquei na semana passada, no último dia da semana passada, e que aparentemente vai continuar a estar presente durante mais algum tempo, logo se vê, mas para hoje, o meu cenário, mais uma vez, o meu cenário base, prende-se pela consolidação nestes níveis. Portanto, a termos visto já o máximo do dia de hoje, aqui nos tais quase 1,19, 1,1898, e por outro lado, provavelmente, termos também visto os tais mínimos a 1,1836, sendo que esta área aqui assim de 1,1826, 1,1836 parece fornecer uma boa área de suporte. Portanto, este para já é o meu cenário base. Não podemos deixar de referir que Donald Trump tem de facto abalado muito os mercados ultimamente. Não falei ainda do Canadá, mas ele foi bastante agressivo para o Canadá e isso poderá levar aqui assim, de facto, a mais volatilidade no mercado cambial, nomeadamente neste euro-dólar. Bom, mas para hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, bons negócios, e eu por mim estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao euro-dólar. Até lá!